A mãe descobre o que a filha estava fazendo com o irmão no banheiro e não consegue parar de gritar. Suzy e Tim eram irmãos, unidos como poucos, numa idade em que muitos brigavam e em constantes confrontos. Os irmãos eram amigos incondicionais. Suzy tinha 7 anos e Tim 5. E não havia ninguém no mundo que eles amassem mais do que um ao outro. Suzy, sendo a mais velha, também era uma guia para seu irmãozinho, e o fato é que os pais de ambos foram tão despreocupados durante toda a vida, que a menina teve que aprender muitas coisas sobre a vida sozinha, ou na escola, onde tinha uma professora que estava sempre pronta para tirar todas as suas dúvidas, e tudo que ela estava aprendendo, ela também transferiu para seu irmãozinho, e juntos eles passaram pela vida sem mais apoio do que o que eles deram um ao outro. Mas ainda eram crianças que precisavam dos pais, precisavam que os vissem, além das 2 bocas que tinham que alimentar, queriam ser levadas a sério, e todos os dias se esforçavam para seus pais perceberem que eles também pensavam e sentiam, e que não eram capazes de entender a vida, para que pudessem ter tempo para explicá-los e orientá-los, mas isso nunca pareceu acontecer. Tudo piorou quando Tim ficou doente. Todos os dias ele reclamava que seu estômago doía, mas como coincidiu com o início das aulas para o menino, seus pais estavam convencidos de que ele estava simplesmente tentando sair da escola, e por isso eles ficaram até furiosos, quando o menino lhes disse que seu estômago não parava de doer e que, quando comia, às vezes sentia vontade de vomitar. 6 meses se passaram, e Tim ainda estava doente e não recebia a atenção de que precisava. Piorou quando ele começou a vomitar à noite. Suzy havia dito aos pais que seu irmão mais novo estava vomitando o que comia, mas eles achavam que ele tinha acabado de ficar com indigestão, e ficaria bem no dia seguinte. E como simplesmente não havia como acreditar que Tim estava doente, e ferido em sua dignidade, os 2 irmãos decidiram que não os incomodariam mais. Suzy então assumiu que ela era a única que poderia cuidar dele, pois só ela se importava com ele, e não deixava Tim sozinho em nenhum momento. Acompanhá-lo aos poucos para vomitar, e segurá-lo enquanto vomitava, tornou-se um hábito, que acontecia cada vez com mais frequência, até que se tornou uma rotina diária. O menino foi emagrecendo e ficando pálido e fraco o tempo todo, e em sua escola eles notaram isso. Mas quando perguntaram aos pais de Tim, eles simplesmente disseram que o menino estava passando por uma fase de falta de apetite, o que segundo eles, era muito normal na idade dele, porque eles também haviam passado por isso na infância, e que em breve ele começaria a comer normalmente, e sua aparência melhoraria, mas que não era uma doença. Enquanto isso, Tim estava achando cada vez mais difícil manter sua comida no estômago, e também sua concentração e força estavam desaparecendo aos poucos. Ele não conseguia prestar atenção nas aulas e não saía para brincar como todas as outras crianças. Preferia sentar-se ao sol e muitas vezes adormecia. E mesmo que tantas pessoas os vissem, só Suzy conseguia entender que ele estava doente, e ela só podia esperar que logo alguém prestasse atenção nele. Uma noite, a mãe entrou no banheiro e encontrou uma cena que ela nunca pensou que veria. Lá estava Suzy ajudando seu irmãozinho a se segurar enquanto ele vomitava. Um vômito sangrento que parecia estar rasgando o menino por dentro. E quando o menino terminou e olhou para ela, ali ela percebeu que estava cega há muito tempo, e começou a gritar em completo desespero. O filho dela estava doente, ela não sabia de que, mas ele estava doente há algum tempo. E isso era óbvio. As crianças disseram a eles, tentaram avisar, e eles não prestaram atenção, e decidiram se defender, fazendo o mínimo de barulho possível, tentando esconder, como se as crianças estivessem fazendo algo errado. Suzy e Tim eram tão jovens, que não sabiam o quão grave poderia ser para a pobre criança, vomitar assim, e suportar suas terríveis dores de estômago, sem nenhum tratamento. Nem sabiam que nada disso era realmente culpa deles, mas a culpa era dos pais irresponsáveis, que não prestaram atenção. Tudo o que Suzy queria era ajudar seu irmão a se sentir melhor, e por isso o menino a adorava, porque ela era seu maior apoio, e a única que estava cuidando dele o tempo todo. Por outro lado, seus pais não sabiam o que era cuidado e amor. O menino disse a eles, centenas de vezes que seu estômago doía, e eles nunca haviam prestado atenção nele, assumindo que era alguma estratégia infantil, para evitar comer sua comida, e que não havia nada de errado com ele. Em nenhum momento lhes ocorreu pensar que talvez o filho estivesse doente, e que reclamar tantas vezes de uma dor não fosse normal. E o fato é
Que há pais para quem o título é muito grande para eles, pais que negligenciam seus filhos, acreditam que seu trabalho se limita a dar-lhes um teto e comida, quando é muito mais do que isso. Se um pai não está disposto a estar presente em cada passo que seu filho der, se não estiver disposto a orientar, a ensinar a enfrentar a vida, e a ser uma boa pessoa, então algo teria que ser feito para colocá-los em seu lugar. E era exatamente disso que os pais de Tim precisavam. Precisavam do choque de realidade que os médicos lhes deram naquela noite difícil, porque Tim estava tão fraco, que seu corpinho parecia não resistir mais, e agora, ele estava na sala de emergência. E embora demorassem a perceber o que estava acontecendo com ele, e precisassem fazer vários exames, que demoravam muitos dias para saber o resultado. E quando finalmente chegou o diagnóstico, todos na unidade, médicos e enfermeiros ficaram arrasados. A criança estava com câncer em estado terminal. Um câncer que ele poderia ter superado há muito tempo, se os pais de Tim tivessem prestado atenção ao que lhes diziam. A mãe de Tim ainda não tinha saído do estado de choque, e o pai estava se sentindo o homem mais miserável do mundo. Como era possível que seu filho estivesse à beira da morte, quando desde o início ele implorara por sua atenção? Como foram capazes de ignorar a dor do próprio filho, sem prestar atenção em mais nada, nem a Suzy, que todos os dias pedia para levar o irmão ao médico. Os dois não podiam acreditar na própria indolência, nem na forma covarde como se comportaram, e os discursos que fizeram no hospital, os fizeram se sentir ainda pior, mas foi bem merecido. Durante todo o tempo em que Tim esteve no hospital, eles foram constantemente repreendidos por todas as autoridades médicas, algumas enfermeiras nem conseguiram falar com eles novamente. Toda a atenção estava voltada para Tim, para tentar salvá-lo a qualquer custo, mas depois de algumas semanas, eles perceberam que haviam chegado tarde demais. Não havia como salvar o menino, e em meio a lágrimas e desespero, o único consolo que sua irmã teve, foi que as últimas palavras de Tim foram para ela, para agradecer e pedir que ela fosse feliz, porque ele estaria cuidando dela, lá do céu. Ele entendeu que agora ia descansar, e por isso estava em paz. Essa tranquilidade se refletiu em seu último suspiro, e a imagem da criança era praticamente de um anjo. Os pais de Tim nunca conseguiram superar, sabendo que seu filho havia morrido por negligência deles, e tentavam retribuir a todo custo tudo o que haviam sido injustiçados, com desordenada atenção para Suzy. Mas Suzy já havia aprendido a se defender, e embora tenha crescido, e aprendido a perdoar seus pais, a relação entre eles nunca foi curada completamente. A lembrança de Tim ainda era dolorosa, mas ela também se inspirava nela todos os dias, e, à medida que crescia, encontrou uma maneira de cumprir a meta que havia estabelecido para si mesma, desde que se despediu de seu irmãozinho, em fundar um hospital para tratar crianças com câncer, e ela não descansou um segundo até conseguir. Suzy tornou-se a porta-voz oficial, na luta contra o câncer infantil em seu país, e até os últimos dias, ajudou sem olhar a quem, com todo o seu amor, pois seu irmão, mesmo tantos anos depois, nunca deixou de inspirá-la. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou desta história, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, e não se esqueça de se inscrever no canal. Gratidão e até a próxima história.